O ano era 1986. Mais precisamente, na noite de 21 de agosto. A população de algumas aldeias que circundam o lago Nios, no noroeste de Camarões, na África Central, não faziam ideia do quão mortal seria aquela noite. Você conhece essa história? Então vem comigo e saiba o que matou quase 2.000 pessoas, vários animais, entre domésticos e selvagens, milhares de pássaros e 3.500 cabeças de gado. Eu sou Ivan Lima e é um prazer estar mais uma vez aqui com você. Na manhã do dia 22 de agosto, Youssef Quain acordou se sentindo muito mal, tonto e com fortes dores de cabeça. A cabeça dele doía tanto e ele, com muita dificuldade, levantou-se e caminhou para fora do seu quarto. No entanto, as cenas que veria a partir dali o deixariam completamente perplexo. Na sala, viu sua mãe caída ao chão, completamente inerte. Ela estava morta. Na porta, seu pai e seu irmão mais novo, também caídos e mortos. Quain custou a se segurar quando viu sua mulher e sua filha do lado de fora da casa, sem entender o que estava acontecendo e ainda sentindo um enjoo muito forte no estômago. Youssef saiu da casa e o que viu o deixou mais perplexo. Seus 2 cachorros, algumas galinhas e pássaros na rua, todos sem vida. Ao caminhar pelas ruas, não demorou muito para encontrar vizinhos e outros animais na mesma situação. Seu desespero começou a aumentar quando encontrou outro sobrevivente, também vizinho, que estava tão perplexo quanto ele. Ambos não sabiam o que havia acontecido e não conseguiam explicar aquele cenário que mais parecia ter saído das páginas do Apocalipse de João. À medida que caminhavam pelas ruas entre os corpos, encontravam algumas poucas pessoas vivas, entre crianças e adultos também atordoados, que moravam na pequena vila. Sobre a origem da comunidade, o que se sabe é que ocorreu após o desenvolvimento do lago Nios, que foi formado depois da última erupção do vulcão Oku, situado a noroeste de Camarões. Assim, em volta de sua base, foram sendo criados pequenos povoados e fazendas que viviam da agricultura e pecuária, além da pesca e do turismo no lago. Naquela fatídica noite, morreram 1.746 pessoas, animais domésticos e selvagens, pássaros e peixes aos milhares, além de cerca de 3.500 cabeças de gado. Um grupo de paramédicos, cientistas e autoridades se dirigiu um dia depois para a região, onde posteriormente foi constatado que o problema havia se originado no lago. Como não houve qualquer vestígio de erupção do Oku, era bem provável que as mortes tenham sido causadas por um gás tóxico. De fato, lagos de origem vulcânica concentram altas quantidades de gás carbônico sobre seu próprio solo. Devido ao clima tropical, como é o caso em Nios, a superfície do lago é mais quente que o fundo, o que mantém os gases presos no lugar, numa espécie de bolsão. Entretanto, o que aconteceu em Camarões foi um fenômeno considerado raríssimo. Inclusive, até hoje, os cientistas não souberam explicar o que de fato aconteceu para o gás escapar, a não ser por meio de teorias. Acima da superfície, um volume enorme de monóxido e dióxido de carbono foi levado com o vento morro abaixo, cobrindo toda a região. Foi questão de minutos até que os seres vivos, exceto as plantas, começassem a sucumbir aos efeitos nocivos daqueles gases tóxicos. Voltando à história de Youssef, que perdeu toda a sua família, ele mesmo se perguntava
porque alguns teriam sobrevivido e outros não. E, detalhe, até aquele momento, nenhum dos sobreviventes tinha ideia do que poderia ter ocorrido. Porém, muitos concordaram em ter ouvido um estrondo à noite, quando já estavam pegando no sono. Tal barulho foi causado pelo escape repentino dos gases que escapou, gerando um pequeno tsunami no lago. Para aquele povo que se move entre fé e misticismo, aquilo deveria ser o apocalipse ou arrebatamento. Ele foi uma das pessoas que serviram como testemunhas do que aconteceu, e seus relatos aos pesquisadores foram de grande valia para que eles se orientassem na busca da causa da tragédia. Só no povoado onde vive Yosef foram 75 pessoas que perderam a vida, sem contar os animais que também morreram. O desespero de alguns moradores foi tão grande ao se depararem com seus familiares e amigos mortos que viram no suicídio uma forma de não enfrentarem o que estava por vir. Muitos corpos encontrados traziam indícios dessa tragédia. Mas não pense que foi tão rápido chegarem a uma conclusão sobre o que aconteceu. Várias teorias foram empregadas e refutadas, já que antes de o lago deixar escapar os gases, sua água era cristalina e o vulcão estava inativo há centenas de anos. O que houve lá tem um nome: erupção límnica, que é quando os gases presos sob o fundo de um lago, como o Nios, escapam de forma explosiva. No entanto, alguns cientistas discordam disso, já que para haver uma explosão límnica, deve haver fluxo de lava abaixo dessa camada de gases, o que não é o caso do lago em Camarões. Em contrapartida, outros dizem que o Lago Nios é único e que a liberação brusca dos gases teria ocorrido devido a esse tipo de explosão, mesmo que não houvesse magma ou, se tivesse, seria uma quantidade ínfima. Já outros pesquisadores dizem que a explosão foi do tipo freática, em que a pressão exercida pelo lençol freático faz com que os gases se expandam e tentem encontrar uma saída. De uma forma ou de outra, o gás carbônico é altamente tóxico. Inodoro e incolor, ele sufoca o ser vivo, que em poucos minutos perde a consciência e, até morrer, é uma questão de poucos minutos. Outro fato curioso em Nios foi que, segundo alguns sobreviventes, um pouco mais cedo sentiram um odor forte, como ovo podre no ar, que poderia ser enxofre ou metano. Como as equipes chegaram mais de 48 horas após a tragédia, não conseguiram medir a presença desses gases. O que deixou os pesquisadores curiosos em Nios foi o fato de terem havido sobreviventes que ocupavam a mesma casa que outros que morreram. Mesmo que o gás carbônico seja mais pesado que o oxigênio e tenda a descer, os sobreviventes eram pessoas que estavam dormindo enquanto a tragédia ocorria. Uma hipótese levantada, e que foi a mais aceita, é que durante o sono, a respiração de alguns é mais leve, o que os fez ingerir menor quantidade de gás. Já os que estavam despertos e com a respiração em ritmo normal ou mais acelerado, ingeriram quantidade suficiente para que os efeitos tóxicos agissem rapidamente no organismo. A asfixia ocorre a partir de uma concentração de 15% de gás carbônico misturado ao oxigênio em determinado espaço. Em Nios, a concentração pode ter ultrapassado os 40%, segundo alguns teóricos. O fato é que, de alguma forma, o oxigênio foi praticamente eliminado pelo dióxido de carbono. Hoje em dia, os povoados em torno do Lago Nios continuam com seu jeito de viver de sempre. Os que lá habitam trabalham na terra para dela tirarem seu sustento. Para evitar uma nova tragédia como a de 1986, as autoridades responsáveis instalaram dispersores de gás carbônico ao longo do lago, com o objetivo de impedir que o gás se acumule novamente.
Essa foi a única solução encontrada para a região. Apesar disso, o lago continua sendo uma ameaça à população que o margeia e é considerado um dos lugares mais perigosos do planeta para se viver. Após o desastre em Nios, outros lagos com as mesmas características na África foram inspecionados. E nos que haviam presença de gases carbônico e metano, tubos de dispersão também foram instalados. Quem nasceu no início dos anos 1980 deve se lembrar desse acontecimento, uma vez que foi notícia em diversos telejornais e mídias impressas. Com certeza, é uma lembrança que não dissipa com a mesma velocidade do gás. Para o povo nas proximidades do Lago Nios, muito menos. Enfim, após essa trágica história, eu fico por aqui. E antes de ir, peço que se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para você ficar atualizado das novidades da Fatos Desconhecidos. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!